Se você é daquelas que fala assim, eu quero controlar os meus gastos, eu preciso controlar os meus gastos, eu sempre digo a você o seguinte: se você quer controlar os seus gastos, você precisa começar a anotar os seus gastos e acompanhá-los uma vez por semana. Então, uma vez por semana você vai sentar, na segunda-feira você vai sentar e somar os gastos da semana anterior. Somar como? Dividindo esses gastos por categoria. Por exemplo, na semana anterior você abasteceu o carro, você foi na feira, você foi na padaria. Então tá. Na segunda da semana seguinte, você vai fazer o quê? Você vai somar os gastos. Quanto que foi o gasto com a gasolina? R$100 de transporte. Pronto, transporte, R$100. Quanto que foi o gasto com a padaria e o supermercado e a feira? R$70. R$70 alimento. E como que isso vai te ajudar a controlar os seus gastos? Pensa o seguinte: você não consegue controlar os seus gastos no final do mês. Quando chega o final do mês é que você vai pensar em controlar os gastos. Nossa, gastei demais esse mês. Não tem mais o que você fazer. Você controla os seus gastos ao longo do mês, semana a semana. Então, quando toda segunda-feira você soma e separa em categorias os gastos da semana anterior, você consegue controlá-los. Por quê? Pensa só. Se você colocou que esse mês você ia gastar no máximo R$400 com gasolina, por exemplo, com transporte, e só na primeira semana você já gastou R$150 com gasolina, você já percebeu que era para ser R$100 por semana. Então, gastei demais essa semana. Na próxima semana, eu preciso pensar como que eu posso economizar mais com gasolina. E aí é o momento que eu controlo, sabe? Porque se eu tô falando, semana anterior eu gastei mais do que eu podia, nessa semana eu preciso economizar. E eu faço por onde economizar, eu consigo me reajustar, recalcular a minha rota, para que nessa semana eu abasteça apenas R$50. Às vezes aconteceu um imprevisto na semana anterior que fez você gastar mais, tá tudo bem. Mas nessa semana, o que é que você pode fazer para compensar, para gastar menos? Talvez andar um pouquinho mais. Tem gente que, para ir na padaria, na outra esquina, tem que ir de carro. Tem que gastar com gasolina. Então, às vezes, vou a pé para não gastar. Já que a padaria é na outra esquina, vou a pé. E aí você consegue economizar. E é isso. Para quê? Para que no final do mês você não tenha extrapolado aqueles R$400. Para que você gaste somente aqueles R$400 que você tinha determinado como um limite para gastar com transporte. E é assim que você controla os seus gastos. Não dá para você achar que vai controlar de outro jeito, que não vai. Chegando ao final do mês que você vai conseguir controlar, não vai. Você controla acompanhando os seus gastos toda segunda-feira, fazendo a sominha deles. É como se você fosse andar com o seu cachorro. Então, você vai botar o cachorro na coleira, na guia, e você vai soltar mais a guia ou puxar mais a guia, de acordo com a velocidade que ele está andando, por exemplo, ou então, de acordo com se você está vendo um perigo, um outro cachorro ali na frente, você vai o quê? Segurar mais a guia para deixar o seu cachorro mais perto de você, para que ele não entre em uma confusão. Então, você está controlando a distância até onde o seu cachorro pode ir. Quando você faz isso com seus gastos, quando você soma os gastos da semana anterior, para ver se está dentro do limite do planejado, dentro do que você havia planejado, você vai estar controlando os seus gastos. Portanto, se você quer controlar os seus gastos, você precisa primeiro anotar e depois acompanhar, para ver se o que você está gastando está dentro do planejado. É isso que você vai fazer. Então, porque não dá para você querer controlar os seus gastos e você não ter esse trabalho. É aquela coisa, então, para colher você precisa plantar. Então, você primeiro anota, acompanha e depois você colhe o resultado de ter o dinheiro sobrando, de ter a sua conta no azul no final do mês.